Olá amigos, amiguinhas, que Deus abençoe a todos e que Jesus, com seu amor e sua luz, nos fortaleça a cada amanhecer com o espírito de sabedoria. Que a paz de Jesus nos envolva. Para o nosso Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, vamos lá no capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Estamos nos itens 9 e 10. Instruções dos Espíritos, a cólera. No item 9. O orgulhoso vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede então? Entregai-vos à cólera. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai e quase sempre deparareis com o orgulho ferido, que é o que vos faz repelir coléricos os mais ponderados conselhos, senão o orgulho ferido por uma contradição. Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedade, muitas vezes pueris, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira, a natureza bruta aos objetos inanimados, quebrando-os porque lhes não obedece. Se nesses momentos pudesse ele observar-se a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Imagine ele por aí que impressão produzirá nos outros. Quando não fosse pelo respeito que deve a si mesmo, cumpria-lhe esforçar-se por vencer um pendor que o torna objeto de piedade. Se ponderasse que a cólera a nada remedia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Outra consideração, sobretudo, deverá contê-lo a de que tornar infelizes todos os que o cercam. Se tem coração, não lhe será motivo de remorso fazer que sofram os entes a quem mais ama? E que pesar mortal se, num acesso de fúria, praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida? Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede-se, faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Isto deve bastar para induzir o homem a esforçar-se por dominar a cólera. O espírita, ademais, é concitado a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humanidade cristã. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Então, o que é a cólera? Na verdade, a cólera é a manifestação de um sentimento que se expressa por atitudes rudes e grosseiras, em represália a uma contrariedade qualquer. É a causadora de muitos danos orgânicos que atinge aquele que a cultiva, além de construir um comportamento antifraterno perante os que o cercam. A cólera nada mais significa que um traço de recordação dos primórdios da vida humana em suas expressões mais grosseiras. Emmanuel, no livro O Consolador, onde encontramos a causa da cólera, no orgulho ferido que faz com que o homem se revolte diante da menor contrariedade e de situações que o obriguem a aceitar-se como um ser ainda imperfeito e, portanto, com graves erros a corrigir. A energia serena edifica-se, mas a cólera impulsiva é um vinho envenenado cuja embriaguez a alma desperta sempre com o coração tocado de amargos ressaibos. Novamente o Emmanuel lá no Consolador. De que forma a cólera prejudica aquele que a ela se predispõe, alterando-lhe as funções orgânicas, debilitando-lhe a saúde e afastando-lhe os amigos, parentes e o auxílio de bons espíritos. Se ponderasse que a cólera a nada remedia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio
sua primeira vítima. Além de si próprio, como o homem colérico prejudica os outros? As suas atitudes de revolta e rebeldia se refletem naqueles que o cercam, causando-lhes sofrimento e mal-estar em razão de vê-lo nesse estado, fazendo-os se sentir infelizes. Se tem coração, não lhe será motivo de remorso fazer sofrer os entes que mais ama? E que pesar moral se, num acesso de fúria, praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida? Como defender os valores que julgamos corretos sem nos encolerizar? Agindo de conformidade com os mesmos, respeitando nos outros sua forma de pensar, sem perder a confiança em Deus e em sua sabedoria. Para a definição consciente daquilo que realmente é correto, torna-se imprescindível a nossa constante ligação com Jesus. Mas, e se formos bloqueados em nossa ação, que julgamos acertada, não haveria aí uma razão justa para nos revoltarmos? Não. Isso não seria justificativa para a cólera, tampouco impor nossa vontade quando não somos compreendidos. Não resolve o problema. O segredo do sucesso está em aguardar, pacientes, pois a verdade prevalecerá. Se a nossa paciência jaz tranquila, na certeza de que temos procurado realizar o melhor ao nosso alcance, no aproveitamento das oportunidades que o Senhor nos concedeu, sejamos serenos na dificuldade e operosos na prática do bem. Emmanuel e André Luiz, no livro Estude e Viva. No item 10. Segundo a ideia falsíssima de que lhe não é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se compraz, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. É assim, por exemplo, que um indivíduo propenso a encolerizar-se quase sempre se desculpa com o seu temperamento. Em vez de se confessar culpado, lança a culpa ao seu organismo, acusando a Deus, dessa forma, de suas próprias faltas. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra de permeio a todas as imperfeições. Indubitavelmente, temperamentos há que se prestam mais que outros a atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor aos atos de força. Não acrediteis, porém, que aí resida a causa primordial da cólera e persuadi-vos de que um espírito pacífico, ainda que num corpo bilioso, será sempre pacífico, e que um espírito violento, mesmo num corpo linfático, não será brando. Somente a violência tomará outro caráter. Não dispondo de um organismo próprio a lhe secundar a violência, a cólera tornar-se-á concentrada, enquanto no outro caso será expansiva. O corpo não dá cólera àquele que não tem, do mesmo modo que não dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O homem deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nisso não pode atuar. Mas pode modificar o que é do espírito quando o quer com vontade firme. Não vos mostra a experiência, a vós, espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade? Até onde é capaz de ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiras, miraculosas que se operam sob as vossas vistas? Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. De que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Hahnemann, Paris, 1863. Então, novamente, o que é a cólera? A cólera é a manifestação de um sentimento que se expressa por atitudes rudes e grosseiras em represália a uma contrariedade qualquer. É a causadora de muitos danos orgânicos que atinge aquele que a cultiva, além de constituir um comportamento antifraterno perante os que o cercam. A cólera nada mais significa que um traço de recordação dos primórdios da vida humana em suas expressões mais grosseiras. Isso está lá em Emmanuel, no livro Consolador. É o organismo que determina o nosso proceder?
Não. Quem age e determina o proceder é o espírito, não o corpo. Este, constituindo instrumento daquele, poderá dificultar a ação do espírito no bem e jamais, porém, impedi-la. O corpo não dá a cólera àquele que a tem, do mesmo modo que não dá os outros vícios. Por que então se costuma atribuir ao corpo físico a causa da cólera? Trata-se de pretexto que o homem usa para desculpar as tendências negativas próprias de seu espírito, sob a alegação de que é impossível reformar a sua própria natureza. Muitos assim pensam por ignorar que reside no espírito a origem de todas as nossas manifestações e ações. Podemos afirmar que físico vigoroso é sinônimo de violência e que físico debilitado ou apático é sinônimo de calma? Não, pois não são esses requisitos que tornam uma pessoa agressiva ou não, mas o seu espírito que, sendo violento, fará o corpo que anima também violento. Gente, o barulho é de chuva. Nós estamos aqui num momento de chuva, uma chuva forte, por isso esse barulho que vocês estão ouvindo aí ao fundo. Continuando aqui. Persuadi-vos de que um espírito pacífico, ainda que num corpo bilioso, será sempre pacífico e que um espírito violento, mesmo num corpo linfático, não será brando. O que podemos concluir com referência à origem dos nossos acessos de cólera? Concluímos que esses acessos partem de nosso espírito e é a este que devemos dirigir os nossos esforços no sentido de combatê-la. Esforços estes que, portanto, dependem da nossa iniciativa. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Daí o imperativo do constante esforço no seu burilamento. De que forma podemos dominar a cólera? Através da nossa vontade podemos transformar as energias que emitimos de modo a torná-las mais serenas, dosando assim as nossas reações ante aquilo que nos contraria. Por outro lado, as nossas contrariedades são igualmente amenizadas quando usamos de paciência e resignação perante as provas da vida. A energia serena edifica sempre na construção dos sentimentos purificadores. Emmanuel, no livro O Consolador. Onde buscamos a força necessária? No Evangelho de Jesus, onde encontramos repertório inesgotável de ensinamentos voltados para a nossa reforma interior. E na prece, através da qual angariamos o auxílio do alto e o equilíbrio renovador. Residindo a origem da cólera no orgulho ferido, para dominá-la, temos que combater justamente o orgulho, mediante a nossa reforma íntima, sob a égide da doutrina do Mestre. Encerramos aqui mais uma parte do capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Um bom domingo a todos e Jesus nos abençoe.